recém-nascidos com intercorrência do período perinatal, 75% tem processo inflamatório. E as principais intercorrências que nós vamos obter: recém-nascidos pequenos para idade gestacional, restrito, prematuridade, malformações e aborrecimento. Então, esse é um assunto muito importante, que todos os dias estamos tendo um caso que vão chegar a vocês, qual seria o papel do ultrassonografista. 5,2% das gestações têm complicações com infecções virais. 5,2%. Mira, 7 a 10% dos recém-nascidos sem sinal de infecção obrigam um agente infeccioso. Isso em exames que nós fazemos, pero há exames que nós não fazemos e as gestações apresentam infecção viral subclínica ou assintomática, ou mesmo gestações apresentam infecções bacterianas, parasitárias e fúngicas, que não são aquelas que nós solicitamos em pré-natal. Em pré-natal solicitamos sífilis, toxo, rubéola, mas há outras patologias. Os processos inflamatórios englobam a virosites e as coremonites. Coremionite é uma infecção vaginal que tem uma ação ascendente. A pessoa tem uma vulvovaginite e desenvolve um processo inflamatório na placenta. Já as infecções virosites consiste em um processo infeccioso que vai por via hematorrênica. Eu tenho uma gripe e vou ter uma patologia fetal. O que eu, como ultrassonografista, tenho que evaluar e dizer que está acontecendo para que essa paciente que teve essa patologia está infectada. As virosites, que é aquela que aparece quando temos uma infecção viral, um dengue, uma covid, uma toxoplasmose, 7,5% a 8% das gestações tem uma virosite. Etiologia, 80% não sabemos a etiologia. As infecções mais conhecidas, as bactérias são Piperosoma pálido, monocitose, vírus, citomegalovírus, parvovírus D19, HIV, rubéola, toxoplasmose, toxoplasma gondii e treponema cruzi. Esses são os mais frequentes. Quando temos uma virosite, poder levar a sofrimento fetal. A virosite leva a uma atrofia do vírus. Isso leva a uma alteração do câmbio entre madre e filho, compromete a placenta. Há uma hipóxia crônica, há uma redistribuição de sangue no feto, uma vasodilatação cérebro, coração, suprarrenal e uma vasoconstricção, pulmão, rinhões, sistema digestivo, pele e músculo. Então a virosite leva ao sofrimento fetal, aumenta a pressão venosa, diminui os campos gasosos, leva a hipóxia a um dano e o efeito pode desenvolver hidroxia. Então, a hidroxia é um marcador que podemos ter como marcador infeccioso. Quais são os agentes da etiologia? Parvovírus, rubéola, citomegalovírus, herpes e coxsackie. A lesão placentária crônica e progressiva leva o sofrimento fetal crônico, leva a trabalho de parto, leva a sofrimento agudo durante o trabalho de parto sem causa aparente,
pode, durante o trabalho de parto ocorrer morte. A restrição de crescimento pode ter uma manifestação no recém-nato, na criança, no infante, que leva a sequelas tardias. Então, quando temos uma lesão placentária crônica progressiva, podemos ter problemas e implicações médicas e legais. Quem é responsável? A doutora que fez o exame, é ultrassonista da ferida. Esse é um problema sério. Métodos de triagem de infecção, conhecimento prévio da sorologia. Então, alguns temos conhecimento, mas a grande e ultrassonido pode nos ajudar. Podemos ter patologia de triagem infecciosas pré-natais. Há problemas hallgados ultrassonido em gestões assintomáticas, não tem, mas nós só estamos fazendo exames e isso é um processo inflamatório. E achado ultrassonido fetal em gestantes com evidência clínica e laboratorial. Ela tem toxo e estamos vendo que a toxoplasmose levou ao comprometimento fetal. Os problemas, mira, pode ser no feto. Quais são as patologias, as alterações fetais que são indicadoras de sofrimento, de infecção congênita? Restrição de crescimento fetal, corioretinite, microcefalia, hidrocefalia, hidropsia fetal. Podemos ter catarata no ninho, e pode ser visualizado no ultrassonido, calcificações cardíacas, cerebrais, hepáticas, renais, retinianas, periventriculares. E veja que isso é um negócio muito importante. E hepatosplenomegalia. São situações que podem nos indicar que há uma infecção congênita e não há nada de nenhuma marcador virológico que fizemos que pudesse nos informar. Então, mira, quando eu vejo uma hidrocefalia, da presença de calcificações, olha a hidrocefalia, ou há um edema de colo cabeludo, para caracterizar hidropsia, tem que ter um edema tegumentar e um edema de vísceras, certo? Se temos um edema, um ascite, junto com um edema de Pierre, isso é hidropsia fetal. Veja, acá estamos tendo no estômago do ninho, mas olha o baço, aqui é uma esplenomegalia. Toda vez que o baço ultrapassa o estômago, é esplenomegalia, aumento de baço, ok? Aqui eu tenho também um aumento da área fetal. E aqui eu estou tendo, veja, uma calcificação essa catarata. É possível ver catarata, certo? Vai haver no ninho uma alteração. Mas o mais importante, quando nós outros temos uma restrição de crescimento sem causa aparente, infecção. Infecção sempre. Certo? Alterações placentárias, calcificações. Ao longo do embaraço, a placenta tem uma calcificação. Mas quando 10% ou mais da placenta está calcificada, isso é um marcador de processo infeccioso. Okay? Então, mira, estou vendo calcificações precoces. Não significa calcificações, amadurecimento pulmonar. Aquilo que o professor Granum falou em 1979, placenta grau 0, 1, 2, 3, esquece. Isso foi a maior iatrogenia que aconteceu em ultrassonido. Placenta grau, que tem uma calcificação que definimos no cotinelo, não significa que o ninho está com o pulmão maduro. Isso não existe. E foi muito caso que se sacou gravidez, porque viu uma placenta que tinha um cotilélio. Quando temos uma placenta como esta calcificada, muito precoce, temos que pensar em infecção congênita, temos que pensar em insuficiência placentária. E não pensar que o feto está maduro. Isso não é verdade. Ok? Bom, outra coisa, no início do processo inflamatório, temos uma placentogmegalia, aumento da espessura placentária. E como se faz isso? Há uma equação de Kitara.
Pega a idade gestacional, soma mais 10. Se eu tenho um embaraço de 25 semanas, eu somo 10 milímetros, eu tenho um espessor de 35 ou mais, placentomegalia. Não precisa de procurar tábuas. Não é necessário. Então, sempre procurar insonar a placenta próximo da inserção do cordão umbilical, que ela é mais espessa. Ok? Tem maior espessor. Ok? Sempre, então, a idade gestacional mais 10 milímetros, se for maior que isso, é uma placenta com espessor. E também, com a evolução do processo inflamatório, temos com a insuficiência placentária a oligodraminia, a diminuição do líquido amniótico. Toxoplasmose, muito comum, vida. Prevalência de 1 para 200, 1 para 8 mil embaraços. Certo? Brasil, 40 a 80% das mulheres na cidade de Campo Grande já tem IgG positivo. O problema é IgM. Se nós vamos tocar a população da mulher aqui em Santa Cruz, a maioria teve contato com tóxico. O problema é quando está embaraçada e ela não teve contato com toxoplasmose. E ela desenvolver o IgM. IgM é essa infecção aguda, complicada. Ok? Mira, a infecção, esse é um caso publicado no Lancet, à medida que a infecção vai aumentando, vai aparecendo durante o embaraço, no início do embaraço, as complicações fetais são maiores. Quando chega no final, as complicações são menores. Então, as complicações por toxoplasmose no início do embaraço são muito mais complicadas do que as infecções que se fazem no final do embaraço. O diagnóstico é a presença de IgM positivo. Quando o feto tem IgM negativo e IgG positivo, quando a mulher tem isso, é embaraçada, esquece. Ela já teve contato, não há problema nenhum se ela tiver ou não. O grande problema nosso, quando temos uma mulher IgG negativo e IgM negativo, isso acontece em torno de 8 a 9% das mulheres. E elas podem desenvolver toxoplasmose durante o embaraço. Mulheres que têm IgG e IgM negativo, temos que fazer a cada 2 ou 3, ou cada trimestre, uma avaliação de toxoplasmose, para ver se ela não desenvolveu toxoplasmose durante o embaraço. Ok? E quando tem IgG positivo, temos que saber se a infecção é temprana, abaixo de 12 semanas, ou se a infecção é tardia, depois de 12 semanas. Então, temos que fazer a avidez por IgG. É outro cuidado que pedimos no laboratório. Quais são as alterações fetais que vamos ter da toxoplasmose congênita? Mira, temos lesões cerebrais, calcificações, hidrocefalia, olha aqui, esplenomegalia, olha o tamanho de baixo, veja que está abaixo do estômago, certo? Olha ascite, edema, espessor placentário, tudo isso são marcadores que podem dizer que tem um processo infeccioso. Dizemos que isso é toxoplasmose? Não. Então, pode ser um processo infeccioso e pode ser a etiologia toxoplasmose. Certo? Como podemos fazer o diagnóstico definitivo de toxoplasmose? Laboratório. Ok? HIV. Diagnóstico. Hoje, todas as embaraçadas no Brasil acreditam que a carta B fazem HIV, é obrigatório. Certo? Caso chega com suprenatal sem HIV, faz o teste rápido para HIV. Ativo, ok? O teste rápido. Ultrassom, o que vamos encontrar? Quando a propedeútica fetal é complicada, podemos fazer até o indicado e tem um risco de HIV a ser um processo invasivo. Colher líquido amniótico e a ser estudo de HIV. Esse é um caso que nós outros tivemos de HIV, né, que tinha lábios leporino bilaterais, certo? Mas o que podemos encontrar em patologias fetais com infecção congênita? Feto com restrição de crescimento,
microcefalia, hipertelorismo, alterações cranianas, nariz plano e tivemos esse caso com lábios leporino bilaterais. Parvovírus B19, isto é uma patologia muito interessante, porque ela leva as mesmas alterações da doença hemolítica perinatal, leva uma destruição das hemoglobinas. E isso, no estudo e o que devemos desenvolver a ser estudo como se faz em doença hemolítica perinatal, porque ela destrói a hemoglobina e vai levar como consequência final o quê? Uma hidroxia fetal e uma insuficiência cardíaca, né? Então, teremos a ultrassom, esplenomegalia, hepatomegalia, aumento cardíaco fetal, aumento de volume de líquido de óleo, dilatação intestinal, derrames, hidroxia fetal, poligranemia e espessamento placentário. Dentro da fisiopatologia, hemólise, tem a mesma etiopatogenia e fisiopatologia da doença hemolítica perinatal. Esse agente infeccioso leva uma destruição da hemoglobina. Isso leva ao aumento da velocidade do sangue. E aí vamos fazer o mesmo trabalho que hacíamos para a doença hemolítica perinatal. Então, aumento da velocidade, né? Agora, podemos encontrar como esse caso, que nós tivemos um feto hidrópico. Porque a anemia fetal, a perda de hemoglobina, levou o quê? Esse feto teve uma insuficiência cardíaca e desenvolveu uma hidroxia fetal como um processo complicado da patologia cardíaca, né? E vamos evaluar com o mesmo critério que eu mostrei para vocês da doença hemolítica perinatal. Ver velocidade sistólica da artéria cerebral, utilizando um ângulo abaixo de 20 graus, uma amostra de 1 a 2 milímetros, não pode ir perto do polígono íris, que pode pegar a carota comum, nem muito perto da carota craniana, que seria no meio do vaso, e aí, a informação da velocidade, vamos na tabela que eu mostrei para vocês de Catacross agora, de Barcelona, já tem a informação se aquele ninho da anemia é importante, se vamos ter que fazer o tratamento. E qual o tratamento? O mesmo doença hemolítica, transfusão intravascular. Citomegalovírus. Infecção, há uma transmissão primária de 30%. Se a mulher teve citomegalovírus, 30%. Mas a mulher já teve citomegalovírus, a chance dela ter uma recorrência é de 0,2% a 2% de uma recorrência fetal. É uma enfermidade, inclusive citomegalia, que vamos ter nos ninhos. Veja, todos, restrição de crescimento, oligopolidraminia, derrames cardíacos, viscerosmegalia, calcificações intracranianas. Agora, existe patologia da citomegalovírus que não podem ser evaluadas. O feto está sordeira, não é possível avaliar, mas isso pode ser o citomegalovírus. Mas veja que em todas as infecções ocorrentes, restrição de crescimento sem calça parede, pensar em infecção ocorrente. Varicela zoster, está voltando a varicela zoster, está muito frequente mais varicela zoster, porque paramos de usar a vacina de varíola e está voltando a varicela.